Muito obrigada, Helena, por você aceitar esse convite. Imagina, eu que fico agradecida pelo convite. Coisa linda, coisa boa a gente conversar sobre esse tempo que a gente está vivendo e sobre as nossas crianças, né, Ádila? Com certeza. A gente está, assim, se não fizer nada, o mundo já está indo, né, morro abaixo. Morro abaixo. Exatamente, literalmente morro abaixo. Não é? Literalmente. Gente, deixa eu falar então para vocês aqui um pouco. Para quem veio para a nossa live por meio da Helena, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ádila Mizrahi. Eu e meu marido Samuel criamos Três Palavrinhas. E Três Palavrinhas surgiu de uma necessidade que a gente percebeu que não tinha, né? Umas musiquinhas cantadas assim de forma divertida, antiga, da nossa época, de quando a gente era criança. E a gente fez Três Palavrinhas com a intenção de abençoar nossos filhos inicialmente, né? E Deus, na pressa que ele tem de que o amor dele seja conhecido para o mundo todo, fez o que fez com Três Palavrinhas e a gente fica muito feliz e grato. Glória a Deus. E sou mãe de duas crianças maravilhosas, uma criança de 9 anos e uma pré-adolescente agora de 13. Uma criança deixando de ser criança. Tô ainda aprendendo essa fase. E tô aqui então com a nossa Helena Tanuri, uma amada do meu coração, mãe de 4 filhos, né, Helena? Já Sim. tem de todas essas faixas etárias aí que a gente está aqui aprendendo ainda. E convidei a Helena é pregadora, tem levado a palavra em vários lugares no mundo. Vocês já devem, né, com certeza acompanhar o trabalho dela. Conheço a Helena ainda, né, dos tempos antigos. Pois é, conheci a Ádila, gente, adolescente. Ou pré-adolescente, eu devia ter a idade do Vitor quando eu te conheci. Ainda antes de eu namorar o Samuca. Muito antes de você namorar o Samuca, é. Então, acompanhei. Nossa, tem assim, nossas histórias são assim, elas vão e voltam. A gente cruza de tempos em tempos, né? Sim. E assim, eu tô muito feliz assim, de estar com você aqui, porque eu tenho certeza que, além da sua experiência de vida, você tem, assim, muito do que Deus, né, plantou e semeou em você e da sua experiência com o Senhor para compartilhar aqui com os papais que a gente tá aqui, né, assistindo e participando com a gente. Então, fala um pouco de você, Helena, para o pessoal que veio através de mim e que, de repente, tá aqui conhecendo um pouco mais de você agora. Muito bem, pessoal. Eu sou Helena, sou casada com o João. Amanhã nós completamos 31 anos de casados. Então, os nossos filhos já são adultos, né? A Sofia, que é a nossa caçula, no próximo dia 12, ela completa 19 anos. E o Arthur faz 22 anos em agosto, a Clara faz 27 anos e o Miguel faz 24 anos. Então, assim, eu tô com a galerinha aí já adulta, mas como mãe como mãe é uma coisa interessante, gente. Os filhos já são adultos, mas a gente sempre tem uma perspectiva, um olhar para eles que traz à memória a criança que um dia eles foram. Então, a gente se sente até meio tentada a tratá-los como crianças, às vezes, a lembrá-los de escovar os dentes, de levar a blusa de frio. Isso continua, acho que eternamente. Mas eu sou mãe e, se Deus quiser permitir, me der vida para eu ver meus netos, né? Quero muito ser avó. O Miguel já é casado, o Arthur está se preparando para casar. E a gente quer muito vivenciar essa experiência. Mas eu sempre tive envolvida com a causa da infância. Durante o tempo que eu fiz parte do Ministério Diante do Trono, eu e o João Lúcio, meu esposo, participamos ativamente assim, da criação do Crianças Diante do Trono, junto com a Ana, criando as histórias, dando vida aos personagens, né? Eu faço a Bia, o João fazia o Ed, e tantas histórias. E a infância, essa visão do nosso coração, essa preocupação, vamos chamar assim, com a infância, ela sempre permeou a nossa vida, né? A nossa jornada. Desde que nos tornamos pais, os nossos olhos se abriram, né, para essa realidade. E hoje eu trabalho também em parceria com a Visão Mundial sobre a questão da infância vulnerável, sobre nós termos o olhar e abençoarmos, né, apadrinharmos crianças, propiciarmos nas nossas igrejas ambientes seguros para as nossas crianças, no combate ao abuso
infantil. Então, assim, eu sempre estive voltada com essas causas e fico muito feliz da gente estar parando hoje para conversar um pouco sobre educação de filhos, sobre como a gente pode conversar com os nossos filhos, instruir os nossos filhos. Nesses dias, na minha época eu já sentia isso, gente. Na época que eu era mãe de filhos, crianças, eu já sentia essa dificuldade. Parece assim que a gente planta uma sementinha no coração deles de manhã e vem alguém logo atrás da gente arrancando as sementes que a gente planta, né? E mais do que nunca a gente sente isso assim de uma maneira muito evidente. Então é muito importante a gente falar sobre isso e nós estarmos atentos à semeadura, né? À investida do inferno contra os nossos filhos, né? Que está acontecendo. Então, eu estou aqui por causa disso. E é tão interessante que, por um tempo também, a Ádila fez parte de um grupo da Igreja Batista da Lagoinha, onde nos conhecemos. A mãe dela era líder, Solange, querida, chamava-se Companhia Alegria. Também todo esse lance de fazer evangelismo para crianças e tal. E, por um tempo, eu e o João também participamos como uma espécie de monitores, assim, né? Para sermos facilitadores, para cuidar da criançada e pré-adolescentes que a Solange cuidava. Então, foi nesse tempo aí que a gente conheceu a Ádila mais de perto, e é tão bom saber que a Ádila hoje é a responsável pelo departamento infantil da Lagoinha Orlando, e é uma mulher totalmente envolvida com a infância, e a prova disso é a criação dos 3 palavrinhas. Se você é pai e mãe, você já ouviu falar de 3 palavrinhas. 3 palavrinhas está na sua casa, na sua vida, né? Tá aí a voz do 3 palavrinhas, gente. A Ádila, e é um prazer para mim estar aqui para a gente conversar sobre a infância e seus desafios nos dias de hoje. Engraçado que, assim, às vezes a gente já fica tão normal algumas coisas que a gente esquece de falar, né? Mas ser a voz de 3 palavrinhas, para mim, é algo tão sobrenatural que tem hora que eu falo assim, eu me ouço, né? Você deve mesmo cantando, falando várias vezes, mas às vezes eu me ouço e falo assim, gente, sou eu mesmo que estou ali, né? Que Deus me deu, né? Nossa, que privilégio que é poder entrar na casa das pessoas e levar paz, sabe? Porque é algo que Deus marcou muito a minha vida. Glória a Deus. E paz, porque eu sempre tive a paz de Jesus dentro de mim. Não que eu tenha nada para ninguém, mas a paz dele que está em mim. Eu pegava uma criança no colo, a criança dormia, e eu ficava assim, por que todo mundo dorme no meu colo? Que benção! Quantas mães queriam ter esse dom, Ádila? Aí coloquei os filhos, foi a mesma coisa, eu pegava e dormia, e tudo tranquilo, eu ficava, gente, mas que coisa. E hoje eu vivenciando isso no Ministério Infantil, né, na Lagoinha Orlando Church, eu vejo que eu chego na sala, tá um caos, assim, né? Aquela bagunça de criança gritando isso aqui. Eu chego e falo, oi, gente. Todo mundo para assim e olha pra mim. Eu falo, até assusta, assim. Acho que Deus colocou uma unção, assim, na minha voz, com essa intenção de que as pessoas se virassem pra Ele, sabe? Eu falasse, que eles realmente ouvissem e falassem assim, oh, acho que alguma coisa interessante vem por aí. Então, eu fico tão feliz, assim, e honrada por Deus me permitir viver isso. E de uma certa forma a gente vive num mundo que tem tanta coisa ruim, né? Acontecendo. E a Muita gente coisa ruim acontecendo. Elas vêm até a gente, né? E elas invadem nossas casas, elas invadem a igreja, elas invadem as coisas ruins, porque o diabo tá aí para isso. Ele veio para roubar, para matar, destruir, e ele não tem férias, né? Sim, então, ele não tem férias. Não ficar esperto e na contramão, e eu percebo que Deus está levantando pessoas para isso, sabe? Para ir na mão mesmo do que o mundo está oferecendo, até na internet. Então, se é tempo de internet, é tempo das crianças ficarem nisso aí, essa é a geração, eles vão chegar já nisso daí, né? Que a gente teve que... Eles já nascem sabendo lidar com a internet, com tudo que ela oferece, essa ferramenta que pode ser pro bem ou para o mal, né? Você tem que ensiná-los a usar para o bem, mas para tudo invade a sua vida. E a gente ter essas opções, né? Desde do Diante do Trono, músicas para criança, tem tantas pessoas sendo usadas para isso, para entrar nesse meio podre e levar, né? E na contramão levando algo bom, eu fico muito feliz, porque eu vejo que Deus realmente é o Salvador. Ele levanta pessoas para levar a salvação dele para onde está o pecado, né? E vai ser sempre assim até ele voltar, né? Até ele nos buscar. Mas me fala uma coisa. Você acha, assim, que
é melhor a gente ensinar os nossos filhos ou poupar os filhos da maldade, né? Assim, tem muita coisa que a gente não fala. Filho, isso é ruim. Que a gente Uhum. espera que ele pergunte para que a gente não acelere, né? O Sim. processo, que não precisa. Uhum. Você, assim, na sua experiência assim, de vida que você já teve com seus filhos, você acha que é melhor a gente apresentar algo que não seja bom e falar, filho, isso aqui não é bom por isso, isso e isso. Ou proibir, por exemplo, até nossas mamães aqui têm filhos de 1, 2, 3, 4, 5 anos, que é maior público do Três Palavrinhas, né? Uhum. Filminho, assiste junto e mostra, ou fala, esse não. O que você acha que é o ideal? Bom, Adila, filho não vem com manual de instrução, né? Cada um é cada um. Tem uma singularidade, né, no indivíduo, que é uma coisa incrível. Eu tenho 4 filhos e como eu vejo a diferença, a mesma coisa tem um efeito completamente diferente para cada um dos meus filhos. Uhum. Agora, daqui do alto dos meus 53 anos, e já com os filhos adultos, eu posso perceber o que eu poderia ter feito melhor. Uhum. Então, hoje eu penso o seguinte, que até os 5 anos de idade, o ideal, como nós somos aqueles que apresentamos para os nossos filhos as possibilidades de entretenimento, na maioria das vezes, e eu vou Uhum. defender uma bandeira aqui, é muito importante, na minha perspectiva e no meu aprendizado, Uhum. que nesses 5 primeiros anos de vida, os pais se dediquem de uma maneira mais intensa a estarem presentes no processo. Uhum. Então, o que acontece? A Clara, ela foi para a pré-escola, ela tinha de 4 para 5 anos. Não, de 3 para 4 anos. Uhum. O Miguel, a mesma idade. O Arthur foi muito cedo, de 2 para 3 anos, algo assim. E aí eu fui vendo que como as coisas se aceleravam, como eles tinham acesso a coisas que eu não queria que eles tivessem acesso ainda. Então, Uhum. o que eu fiz? Eu segurei a Sofia mais tempo em casa. Por quê? Porque ela tinha bastante estímulo. Ela já tinha os irmãos em casa, ela já tinha interação, aprender a compartilhar brinquedo e tal, e tal. Mas isso eu custei a perceber. Como é importante esses 5 primeiros anos de vida a gente estar mais próximo. Por quê? Porque é a gente que oferece para os nossos filhos as possibilidades daquilo que eles vão assistir, daquilo que eles vão ouvir. Quando eles vão para a escola, aí não é apenas a gente que oferece. Então, eu acho assim que é válido a gente segurar pelo menos até os 4 anos de idade, essas Uhum. crianças mais perto da gente, e nesse tempo, inculcando valores bíblicos, e não só pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. As crianças estão mais ligadas no que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Você pode falar, ler a Bíblia com ela todo dia, trazer material para casa, brincadeiras joguinhos bíblicos. Isso tudo é maravilhoso. Mas se isso for destoante do seu exemplo, da sua prática, né? Como é que a criança aprende a orar? Vendo você orar. Como ela toma prazer pelas histórias bíblicas? Vendo que você também tem prazer nas histórias bíblicas, né? E essa vivência acontece ali nos 5 primeiros anos, sobretudo. Depois, eu acho que... Eu fui uma mãe que proibi muito, Ádila. Entendeu? Eu fui uma mãe que proibiu muito. E esses dias, já eles adultos, a gente conversando, e eles falando... E assim, filho, gente... Por exemplo, um deles falou assim, não, eu nunca desobedeci. Eu sempre... minha mãe falava que não podia, não podia. E o outro falou assim, pois é, quando minha mãe falava que não podia, aí é que eu queria ver. Isso E aí mesmo. eu só esperava ela sair para eu ir lá ver, Checar. consumir aquele conteúdo. Então, às vezes você simplesmente falar, não pode, é feio, é do diabo, não é eficaz. Uhum. Não é eficaz, né? Eu me lembro que a Clara, nossa primogênita, estava no auge da adolescência e quando aconteceu aquela saga Crepúsculo. Ah, E sim. nós, definitivamente, Crepúsculo não, vampiro, monstro, não, né, e tal. Só que a Clara já estava ali pelos 14, 15 anos, né? Então eu vi que aquilo não era eficaz. E a Clara tem esse temperamento transgressor, né?
falou que não pode, aí que ela quer ver o que, que tem do outro lado da cerca. É porque cada filho é um. E cada Uhum. um tem um temperamento e tal. E aí eu falei com o João, falei, João, ao invés de nós proibirmos, vai com ela ver o filme. E apresenta para ela As coisas. aquilo que a fascinação dela não deixa ela perceber. Porque às Ah, vezes você está fascinado pelo universo, né? Envolvendo romance, o vampiro que gosta da menina, papapá. E você não percebe as sutilezas nas entrelinhas. Eu falei assim, aguça a cosmovisão dela. uhum, Deixa ela perceber o que está nas entrelinhas. Ensina ela a ler nas entrelinhas. E o uhum. João foi com ela. Né? E na época a gente percebeu que foi muito eficaz. Porque ela viu aquele filme, a gente já tinha proibido o primeiro filme, já tinha proibido o segundo filme. Né? Ela já tinha lido os livros escondida. E aí eu falei Ah, assim, vai lá. E aí ele foi e tal. E parece assim que jogou um balde de água naquela paixão toda. perdeu Entendeu? Perdeu. E aí o João falou, muito legal o filme, Clarinha, isso assim, é muito legal. Mas percebe que isso aqui tem isso aqui? E que isso aqui tem isso aqui? E ele foi destrinchando o filme junto com ela. O que, Uhum. o que fez a percepção dela ser aguçada também. Então, acho que depois ali dos 5 anos, onde as crianças começam a ter suas próprias vivências com os colegas, com pais de colegas, com a salinha da igreja, né? Onde você também não pode impedir, porque cada família tem o seu jeito de criar os seus filhos. Uhum. Você começa, então, ao invés de proibir radicalmente, né, você precisa de começar a interagir. É claro, gente, que eu não vou proibir radicalmente, mas eu também não vou expor meu filho à pornografia, por exemplo, não vou expor meu filho à violência explícita, né? Uhum. Eu estou falando aqui dentro de um parâmetro normal, ok, gente? Porque, por exemplo, eu demonizava a Barbie. Então, Uhum. a Clara queria ter uma Barbie. Eu falei, não, vamos comprar uma Suzy. Por quê, mãe? Porque a Barbie é do capeta. Você entendeu? Então, assim, eu fui para um extremo muito, muito grande, né? E depois você quer resgatar essas coisas e você não dá conta. Uhum. Passou, né? Então, o que eu diria para as mães e pais que estão nos assistindo hoje? Proteja o seu filho e ofereça para ele, oferecendo para ele a verdade. Ofereça para ele material, acesso a material de conteúdo. Ofereça para ele um ambiente familiar onde a Bíblia é lida, onde a oração é feita, onde a verdade é dita. Vai inculcando esses valores básicos que não são só ditos, mas são vivenciados no âmbito familiar. E Uhum. quando os filhos vierem trazendo as demandas, as dúvidas, as experiências que eles vão tendo fora de casa, não demonize imediatamente. Tenta entender como é que o seu filho está percebendo aquilo, Uhum. né? E tenta ensiná-lo a enxergar de um outro prisma. Ó, você está vendo isso aqui, é legal, mas também tem isso aqui. Tem esse lado aqui, olha para você ver. E aí é tão interessante que hoje a gente assiste os filmes com os nossos filhos adultos e eles mesmos já vão falando, olha isso aí, percebeu essa sutileza aí? Olha isso aí. Entendeu? Eles já aprenderam a ler as sutilezas. Porque até nós adultos, Ângela, nós temos que tomar cuidado. Porque muito lixo entra pelos nossos olhos sem a gente perceber que é lixo. Muitas falsas ideologias são plantadas em nós sem a gente perceber a sutileza. Porque o Uhum. diabo não é óbvio, ele é o especialista na arte do engano. E o que é o engano? É aquilo que parece legal, parece legítimo, mas é mortal. Então, até nós adultos temos que ter essa percepção, essa leitura, quanto mais as nossas crianças. Então, da mesma forma que a gente ensina eles a ler, A, B, C, D, a gente também tem que ensiná-los a ler as questões nas entrelinhas, né? As sutilezas. E as Isso é uma, crianças hoje, elas são muito inteligentes, elas pegam logo. isso é uma proteção para a vida, porque hoje você lê A entre vida. linhas é necessário para salvar. Absolutamente necessário. Tudo que é muito escrachado assim, você já. Não, isso é mentira, isso aí é pegadinha, isso é golpe. A gente já fica assim, né? Sim, sim. E tá entre linhas que pega, né? E o A diabo entrelinha. tá nisso daí, é de parecer, de maquiar. Até aqui a Lucélia Messias está perguntando: como fazer com festa junina? Outra mãe perguntou em relação, por exemplo, ao Halloween, que nos Estados Unidos é muito mais forte, né? Nem se fala de, né? Festa junina não tem nos Estados Unidos. Uhum, Mas é uhum. assim que parecem que é uma coisa e, né, a escola mostra que não é tão ruim assim. Aí tem um amigo da igreja que vai também. Por que que ele Uhum, posso? E os filhos perguntam, né? Pelo menos os meus sim, falavam, Halloween? Se Halloween não é do diabo? Por que que tal pessoa tá perguntando, sim. perguntando?
E você falou sobre estar pronto para responder. Sim. Ou querer saber a sua opinião em relação a essas festas, tipo Halloween e festa junina. Mas também você falou em relação a responder. Porque eu tinha muito esse acesso à minha mãe. Minha mãe sempre foi muito aberta, meu pai também. Mas a mãe, gente ali no dia a dia, na minha casa foi assim. Então eu perguntava tudo para ela. Eu ouvia as respostas que minha mãe falava. Na primeira infância, mãe, pai falou, acabou. Acabou. Entendeu? Por É isso lei. ali nesses primeiros 5 anos, porque ali você domina, ali você é perfeito na cabeça deles, você não tem erro. Depois, um pouquinho, que eles começam, minha mãe falou isso, mas na escola falou isso, eles começam a questionar e pensar. Comparar, questionar. Até lá para os 13 anos ali, então, até antes, os seus próprios pensamentos e decisões, escolhas, né? Que se foram bem plantadinhos ali, você tem uma boa semente ali, uma árvorezinha plantadinha ali com eles maiorzinhos, né? Mas o que você acha assim, em relação a essas festas? Muitas mães proibir, deixa. Meu pai não deixava em festa junina nenhum, foi proibida mesmo. Sim. Halloween faz parte da minha vida, porque veio depois, né? Assim, acho que nem a respeito disso na minha época. Mas eu fiquei sabendo, dentro da igreja era falado. O que é Halloween? Eu cresci com a minha mãe ensinando isso. Por que não festa junina? Por que isso? Né? E aí se festa caipira, que é tipo uma coisa, né? Que não se fala sobre a festa junina, mas o pessoal se veste de caipira. Sim. E vira essa mistura porque ninguém sabe. Ué, pode ou não pode? É ou não é? Sim. Bom, a gente vive uma época, Ádila, de muito pode e não pode, né? Eu posso todas as coisas, nem todas me convêm, né? Eu acho muito importante explicar os porquês para as nossas crianças. Então, por que eu não posso ir numa festa junina? Vamos entender. Primeiro, você entende o que é a festa junina? Porque, Ádila, é um negócio tão cultural no nosso contexto que as escolas, às vezes, fazem as festas juninas, ou os americanos, por exemplo, celebram o Halloween, mas eles não entendem a essência da coisa, o princípio da coisa, né? Então, vai só por tradição, vai por repetição. Então, muitas escolas, por exemplo, elas fazem a quadrilha, vestem as crianças de caipira e tal, mas não tem aquele ritual de consagração aos santos, né? Porque o que a festa junina é? É para celebrar a festa de São João, a festa de Santo Antônio, né? Que foram homens que viveram vidas santas, mas que não são mediadores entre Deus e os homens. E que muitas vezes, no cristianismo católico romano, essas figuras de homens que viveram vidas separadas, santificadas para Deus, eles foram canonizados, ou seja, tornados santos de uma maneira que eles são considerados mediadores entre Deus e os homens. Isso tudo a gente tem que contar para os nossos filhos. Explicar Eles têm que entender o que é a história da igreja. Entendeu? Na linguagem deles, na linguagem simples, a gente tem que ensinar isso a eles, né? E o que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala, o Senhor Deus fala nos 10 mandamentos que não haverá outros deuses diante deles, somente Ele é Deus. E no Novo Testamento diz o quê? Que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único mediador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Jesus é o único mediador. Quando os filhos entendem essa verdade simples e básica do Evangelho de Jesus Cristo, fica muito mais fácil eles assimilarem o não. E a gente dizer, olha, filho, você vai ter a festa junina. Mas você entende o que é feito na festa junina? Por que se faz festa junina? Eles estão celebrando Santo Antônio ou São João, que são aqueles santos que são considerados mediadores também, que são considerados homens que podem levar diante de Deus o nosso pedido, a nossa petição diante de Deus. Você já sabe que isso não é verdade, né, filho? Sei. E aí, você quer participar da festa junina mesmo assim? Então, eu acho, Ádila, que vale a pena a gente conversar com os nossos filhos. Gente, isso é uma opinião, isso não é uma doutrina, não, tá? Isso é o que eu faria hoje se eu fosse mãe dos meus filhos pequenos, né?
E eu falaria para eles, falaria assim, olha, eu procuraria saber na escola. Vai ter aquele momento que, por exemplo, tem festas juninas tradicionais que são feitas nos interiores das cidades, onde se reza o terço, onde tem um momento de culto àquela divindade. Normalmente, isso não acontece nos ambientes escolares. No ambiente escolar, é mesmo aquela festa mais para se divertir, entendeu? Tem a dança, a quadrilha e só, né? Então, eu honestamente procuraria saber se tem esse momento de citar a divindade, as canções que eles vão dançar evocam né, o ídolo e vão rezar o terço e tudo. Aí eu não vou deixar o meu filho participar, porque isso é considerado um culto pagão. Agora, se é uma escola que trabalha isso na base, não, a gente só vai ter uma quadrilha, uma dança só instrumental, a música que vai ser tocada e tal. Aí, dependendo do entendimento do meu filho, aí eu já estou contando um filho de 7, 8, 9 anos, tá, Adila? Porque, como você diz, até os 5 anos, não filho por causa disso, disso e disso. Isso. Né? Tá muito Mas, maior. Maiores, aí, filho, você quer participar? Né? E aí é que entra a nossa oração. Espírito Santo de Deus, faz o que eu não posso fazer para o meu filho. Convence da justiça, do pecado, do juízo. Faz as sementes que eu estou plantando desde a primeira infância florescerem e frutificarem. Dá para ele uma experiência. Né? Porque simplesmente, a gente fala, não vai! Eu fico vendo assim, que traumatiza as crianças. As crianças ficam assim, poxa, eu queria tanto. Fica aquela falta. Sabe como? E essa falta que fica, a minha preocupação é essa falta que fica por causa de uma bobagem, porque você não quis ter trabalho para explicar para o seu filho, para ensinar para o seu filho, para dar discernimento para o seu filho, para estar cobrindo o seu filho de oração enquanto ele está participando de algum evento da escola. Quando você não quer ter esse trabalho aí, às vezes você está criando uma lacuna nele, e ele vai tentar querer preencher essa lacuna quando ele sair debaixo da sua autoridade. Quer dizer, ele começou a trabalhar, a ganhar o dinheiro dele. Agora eu vou viver a minha vida, experimentar tudo que minha mãe não deixou experimentar. Pois é. Entendeu? Então, a linha é muito tênue. Agora, deve-se levar em consideração também o temperamento da criança. Porque tem um filho que você já percebe. Obedecer para ele não dói. Ele não é o menino que tem um temperamento questionador, transgressor. Ele é aquele menino que fala assim, tá bom, mamãe. Tá legal, mamãe. Ele fica de boa, ele fica resolvido. Então, você não vai expor o seu filho a um ambiente desse à toa. Mas quando você tem um filho muito questionador e que gosta é curioso, então você tem que trabalhar com esse filho, você tem que orar e jejuar por esse filho, e você tem que pedir discernimento do Espírito Santo. Onde eu deixo o Espírito Santo? Onde eu não deixo o Espírito Santo? Mas nunca sem dar para a criança um argumento. Dá para a criança um argumento. Essa história não vai, porque não é um ambiente para você, não basta. Eu tenho até uma experiência com isso, desculpa. Conta. Porque foi interessante, porque a gente não faz por querer, né? Aconteceu. Eu sempre falava assim para a Mel é minha filha, né? Ela tem 9 anos hoje, mas quando a gente começou a ensinar para ela por que sim, por que não, aquelas perguntinhas, eu falava muito assim, filha, porque Jesus não se agrada disso, Jesus não gosta. Jesus não gosta. Aí, quando ela fazia alguma coisa errada, a gente falava, Jesus não gosta desse comportamento. Jesus fala assim, tá? Aí teve um dia que a gente estava assim, ela, mãe, eu acho que eu não gosto mais de Jesus. Não? Meu Deus do céu! Medo, né? Aí eu falei, como assim, filha? Porque ele não gosta de nada que eu quero fazer, ele não gosta de nada que eu gosto. E tu gosta? Aí eu falei, ai, gente, eu não tinha pensado nisso, né? Vou explicar. Até que, assim, ela era pequenininha, né? Ela devia ter 5 aninhos. Chega uma hora que não adianta ficar falando só que Jesus não gosta. A gente tem que explicar o porquê. Por quê? Ó, né? Na escolinha dela teve festa junina. E como eu cresci sendo proibida mesmo, porque meu pai... depende da região do Brasil. Ela é mais forte, né? Até alguém mandou aqui que é de Campina. Campina Grande. Isso, na Paraíba. Que é muito, né? Intenso. Então, outra visão de festa junina de, às vezes, lá de São Paulo. O pessoal que não tá nem, né? Não é meu... Então, fica até chocante para eles entenderem o que a gente está falando. Não é realidade. Minas, aqui você vai fazer isso, é o quê? É milho, é bolo de milho com... Né? É bolo de fubá, é broa, né? Pipoca. Nem aquelas dancinhas, né? Aquelas coisas tem...
Então, a Mel queria ir e eu falava assim, não, filha, Jesus não gosta. Não. E ficou nisso. Então, a gente precisa explicar para os filhos que, assim, a gente sabe que Jesus não gosta, mas o que quer dizer isso? Olha, a palavra de Deus. Isso cada família, né? A gente tem as opiniões, a gente tem aquilo que eu falo, cada família tem sua regra. A gente segue a Bíblia. Eu falo assim, filha, a gente segue aqui em casa, nossa família, a gente acredita na Bíblia. Então, você pode ir por aí que vão ter regras diferentes. Mas a nossa regra continua sendo a Bíblia. Sim, e isso é importante. Então, o que a Bíblia fala sobre festa junina? Ela não fala sobre festa junina. Ela fala algumas coisas sobre festas pagãs. Mesmo assim, se você for pensar, o casamento, aquele ritual todo, era antigamente também como uma festa pagã. Então, a gente tem que entender que as crianças, se a gente proibir tudo, elas ficam engessadas e acontece isso mais tarde, querer descobrir por si só e mostrar, né, no período. Então, acho que explicar, eu falo que meus filhos hoje têm, né, 8 e 13 anos, eu expliquei, porque eu nunca gostei de não receber explicação. E a explicação, meu pai era assim, não pode porque eu falei que não e pronto, acabou. Né? Era da geração dos nossos pais. Eles usavam muito esse jargão. Não, porque eu falei, pronto, acabou. Pronto, por que não? Tinha até aquele programa Ratibum. Por que não? Não é resposta. A mãe falava isso, sim, filho, porque eu falei. Então, por que não? Por que não? Porque eu falei que não. E eu cresci nisso. Mas por que não explica? Então, eu automaticamente tenho isso, de gostar de explicar, né? Mas não precisa explicar tintim por tintim também, não, porque tem época que né? Tem vezes que é porque sim, porque não. Sim, sim. Existe cada ocasião uma ocasião. Agora, essa ocasião, por exemplo, das festas, eu acho muito importante a gente levar os nossos filhos na raiz. Sim. Entendeu? Eles entenderem a essência da coisa e em que nós cremos. O problema, Ádila, é que hoje os cristãos estão tão confusos que eles não sabem nem em que eles creem. Hoje tem muita gente na igreja que precisa de ser cristianizado. As pessoas vêm para a igreja, mas elas não entendem muito o contexto. Sabe como? O evangelho é o seguinte, Deus me amou, mandou Jesus para me salvar e tá valendo. Então eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Então tá valendo. Mas não se aprofunda, entendeu? O que é realmente a verdade do evangelho? O que custou para Jesus? O que é graça? O que é mérito? Né? Somos salvos por mérito? Não, não somos salvos por mérito. Mas então por isso a gente vai desprezar a lei? Não, a gente não vai desprezar a lei. Ou seja, essas coisas básicas do evangelho, as pessoas precisam de aprender para passar esses valores para a próxima geração. Porque senão fica uma geração assim, Deus não gosta, Deus castiga, né? E Deus castiga mesmo, gente. Essa história de, não, Deus não castiga, porque Deus tem esse pensamento também, Deus não castiga porque Deus é bom e Deus não dá disciplina, Deus, entendeu? Deus não dá a vara, não, gente, entendeu? Quer dizer, é um evangelho distorcido, é um Deus customizado, as pessoas customizam Deus a seu bel prazer, não olham o que a Bíblia diz que em Deus é. Então, como é que a gente vai ensinar temor para a próxima geração se nós, enquanto adultos, ainda não sabemos em que de fato nós acreditamos? Se a gente customizou o Deus Papai Noel, o Deus gênio da lâmpada, tem um tanto de Deus por aí. O Deus é tão legal, Deus vai pôr todo mundo para dentro no final, ele vai falar, todo mundo para dentro, que eu amo vocês tudo, entendeu? Então, assim, não é isso que a Bíblia nos apresenta, né? Deus nos apresenta um Deus amoroso a tal ponto de não poupar o seu próprio filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância fala de vida aqui, vida plena aqui, né? Mas também fala de um caminho de santificação, onde a gente não vai fazer o que der na nossa cabeça, porque senão nos tornaremos escravos do nosso desejo, do nosso pecado. Então, a gente precisa de checar o evangelho que está dentro de nós. Será que eu sei no que eu creio? Né? Será que eu sei de onde eu vim? Qual que é a minha história? Qual que é a história da igreja? Como é que a igreja começou? Por que aconteceu a reforma protestante? Por que ela foi necessária? Em que a gente diverge? Em que a gente converge? O que eu vou ensinar para os meus filhos? Se eu não souber, eu vou ensinar o quê? Né? O não pode, isso é do diabo, isso é do capeta. Aí daqueles menininhos que o irmão tá ouvindo uma música e dançando. Você tá dançando? Isso é do capeta! Entendeu? Que parece engraçado na hora,
mas que a gente cria uma geração que acusa, uma geração que aponta o dedo, entendeu? E o nosso papel não é esse, não é apontar o dedo. Não é esse o papel da igreja, né? Então, assim, a gente vai vendo na sutileza, sabe, Ádila? Que a gente tem um caminho bom para percorrer aí e que ele começa na nossa experiência com Deus, que precisa de transbordar para os nossos filhos. Por exemplo, se o meu filho ele entrar numa faculdade, ele pode estudar sem se contaminar com a faculdade. Ele pode ir numa festa junina, entendendo o que está acontecendo ali e não se contaminar com a festa junina, talvez quando ele for ali pré-adolescente, adolescente, mas isso vai demandar de nós muito trabalho, o que a maioria das pessoas não querem. Manda por 3 palavrinhas, manda para a escola dominical, façam esse trabalho por mim, pai e mãe. Eu tenho que dizer para vocês, a igreja é parceira, o 3 palavrinhas é parceiraço, né? Boa literatura, são parceiros, mas cabe a cada um de nós fazer discípulos. Jesus não mandou a gente sair viajando para pregar o evangelho. Ele mandou a gente fazer discípulo. Fazer discípulo vai envolver a gente sentar junto, a gente gastar tempo, energia, debate, né? Debate, quando eu falo, não é briga, não, gente. É debate mesmo. O debate, você fala e você ouve. O que seu filho pensa sobre isso? Escute o que a criança tem a dizer sem falar. Cala a boca, menino! Esse pensamento é do capeta. Tá vendo essa escola endemoniada? O que tá colocando na cabeça do meu filho? Não. Deixe o seu filho falar para você saber contra o que você está lutando. Deixa ele falar e busca de Deus discernimento para você apresentar para o seu filho a verdade. Como é que a gente combate a mentira? Mostrando a verdade, ensinando a verdade, elevando a verdade. E não enfatizando a mentira, né? Quando você... Pode falar, Adi. Sempre trazendo para a Bíblia, né? A gente às vezes fica assim... Gente, não estou lendo todas as perguntas, porque tem bastante. Mas assim, alguma mãe perguntando, mas como que eu faço para meu filho acreditar no que eu estou falando? Aqui, a gente vai errar. O que você falar um dia ou outro, você também não é perfeito. Você vai falar de uma coisa que estava errado, pode ter certeza. Com certeza. Volta para a Bíblia, porque às vezes aquilo que a gente acha que está certo e você fala e pensa que está certo, o tempo vai passando e você fica assim, nossa, eu estava errada. Estava errada. E vai acontecer. Mas se a gente fica na palavra, eu gosto muito vendo aqui Deuteronômio 6, a gente fica ali, ó, você vai falar o quê? Não vai falar só a sua opinião, o que você pensa, o que você acha. Isso tudo faz parte, né, da família. Faz parte, sim. Falar para ele o seguinte, o que Deus pensa a respeito disso? Porque hoje todo mundo quer correr atrás dos seus sonhos, tá falando isso hoje aqui. Mas o que será que Deus planeja para essa pessoa, para o seu filho? O que, seu sonho? Mas qual é o sonho de Deus? Você já perguntou para Deus? O filho vai perguntar, não estou falando de crianças maiores. Mas enquanto as crianças são pequenas, é o pai e a mãe que perguntam, Senhor, qual que é o plano do Senhor para o meu filho? Quando o Senhor me deu ele, eu sempre orava isso pro Vitor. Eu lembro da primeira oração que eu fiz, foi tão marcante, porque eu sei que não fui eu que orei aquilo, tava... Sabe, você ser de Deus, assim, eu orava e falei, Senhor, me capacita e me ajuda a ser uma mãe, a sermos pais, que leve o Vitor a ser tudo aquilo que o Senhor planejou ele para ser. Amém. Esse é o nosso papel. E eu orei aquilo, eu tinha acabado de ser mãe, eu não sabia muito bem nem o que orar, né? Eu sei que aquilo, é isso que eu quero não ser pedra de tropeço, eu quero ser bênção, eu quero que meus filhos sejam flecha mesmo, que eu, sabe, lance distante, que eles brilhem para o Senhor e que a vida não atrapalhe. Amém. É isso aí. É isso aí. Né? Assim, porque muitas vezes a gente constrói um castelo de cartas, sonhando para os nossos filhos os sonhos que não são de Deus. A gente cria um projeto para a vida do nosso filho. E às vezes a gente investe pesado nesse projeto, que muitas vezes é forjado por um aparente sucesso para que os nossos amigos vejam como os nossos filhos são inteligentes e bem-sucedidos, né? Mas qual que é o plano de Deus para os nossos filhos, né? Eu vejo, Ádila, até hoje, por incrível que pareça, no século XXI, né? Mães assim sofrendo porque queria que a filha fizesse um concurso para ser juíza. Sabe como? A mãe investiu toda a sua energia, todas as suas cartas, todo o seu empenho. Ela sonhou isso. Ela sonhou isso para a filha, ver a filha como uma juíza, né? E Deus chama a filha para o pastorado.
Então, primeiro, assim, e a mãe, pais cristãos, pais abençoadíssimos, homem e mulher de Deus, né? O pai, pastor, né? Uhum. Então, como assim? Minha filha não vai ser juíza, minha filha vai fazer seminário, depois minha filha vai ser pastora, entendeu? E aí a gente começa a medir o sucesso da vida do nosso filho de acordo com o nosso termômetro passa a ser o mundo. E o nosso Uhum. termômetro nunca deve ser o mundo. O nosso termômetro é a palavra de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, Deus vai querer que muitos filhos se tornem médicos. Sim, Uhum. Deus vai fazer de muitos cristãos filhos jogadores de futebol bem-sucedidos. Sim, Uhum. Deus quer seus filhos em todos os lugares da sociedade, Uhum. desenvolvendo a sua vocação. Se é para ser médico, que seja um médico cheio do Espírito Santo, um dentista cheio do Espírito Santo, um grande empresário cheio de Deus. Mas esse tem que ser o plano de Deus e não o nosso plano. Né? E Uhum. muitas vezes ficam pais frustrados e que entram em embate com os filhos, porque não, filho meu não vai ser pastor, filho meu não vai ser missionário, e eu estou falando de pais cristãos. Né? Então, que cristianismo é esse que a gente briga com a vontade de Deus que nos deu os nossos filhos apenas como mordomos, porque eles saíram do nosso ventre, mas eles não pertencem a nós. Eles estão conosco por um tempo. Os meus já estão voando. E mais do que nunca eu olho para o meu marido e falo assim, uau, graças a Deus que eu e o João construímos um casamento feliz, porque o ninho está ficando vazio. E eu oro para que eles alcem voos na direção daquilo que Deus tem para eles. Uhum. Né? E a minha oração é sempre essa, Deus, coloca esses meninos no caminho que o Senhor sonhou para eles. Uhum. Porque é no lugar que Deus planejou para os nossos filhos, Uhum. que Deus desenhou os nossos filhos para ocupar. É nesse lugar que eles vão encontrar dificuldade, eles vão passar medo, eles vão passar necessidade, mas eles vão experimentar plenitude. Uhum. E não se encontra fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus para nós não experimentamos plenitude. Na vontade de Deus, a gente também enfrenta adversidades, enfrenta lutas, enfrenta desafios, dias desanimadores, mas é lá o lugar onde a gente se sente pleno, realizado, quando você faz aquilo e, uau, aquela sensação de eu nasci para isso. É para isso que eu nasci. Essa sensação gostosa que a gente sente de realização. Isso existe quando a gente está trilhando o caminho de fazer a vontade de Deus, gente, né? E nem sempre isso vai ser visto pelas pessoas, nem sempre isso vai ser percebido em grande escala, e a gente tem que respeitar isso, o caminho, a trilha de cada um, a vontade de Deus plena, a vontade de Deus, quando eu estou falando, é a vontade de Romanos, boa, perfeita e agradável. Ele tem uma vontade para cada ser humano, e ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente não pode se deixar iludir pelos padrões desse mundo. E é exatamente isso que Paulo está falando em Romanos. Né? Uhum. Não vos conformeis com este século. Não deixe o século moldar vocês. Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento em quem é Deus, e qual o plano de Deus, qual a palavra de Deus. E então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. E uma mãe perguntou aí para você, né, como é que eu faço para o meu filho acreditar? Ô, minha linda, você não pode fazer nada, a não ser plantar a semente e chorar sobre ela e orar e dar exemplo com a sua vida. Porque quem convence o seu filho é só o Espírito Santo de Deus. Por isso as nossas súplicas sempre tem que ser nessa direção. Senhor, que os meus filhos nasçam de novo. Porque filho de crente não é crente. Deus não tem neto. Não é porque os meus filhos cresceram no Evangelho, foram ensinados no Evangelho, que eles já experimentaram o novo nascimento. É uma experiência individual e cada um tem o seu momento, que deve ser gerado com os nossos joelhos. Nós, como pais, temos que gerar, discipular os nossos filhos, fazer discípulos, ensinar para eles a verdade, plantar a semente, né? E regar essas sementes com orações robustas. Nós temos que aprender a orar e a clamar pelos nossos filhos até ver a semente florescer para a glória de Deus Pai. Né? Filho e Espírito Santo. Então, pai, mãe, você não pode convencer o seu filho, mas você pode ensinar no caminho que ele deve andar, no caminho, né? Ou seja, percorrendo a mesma jornada que ele, dando exemplo, mais do que as suas palavras, o seu exemplo é observado pelos seus filhos. Não adianta você ensinar seu filho a não mentir quando você é um mentiroso, né? Não adianta você querer que seu filho ore se você não ora. Não exija dele que ele lê a Bíblia se você não lê a Bíblia.
né? Se essa não é a sua prática, então viva o evangelho para que a sua vida aos pés do Senhor alcance o seu filho. E ore para que o Espírito Santo convença da justiça, do pecado, do juízo, e faça a obra que só Ele faz e que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que se dependesse só das nossas atitudes certas, Deus. nós... A gente estava lascado. Não, eu falo obrigada, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente faz coisa errada, né? Então, assim, a gente quer que os nossos filhos floresçam, a gente quer que eles percebam o certo, mas nem sempre a gente faz o certo. Né? Tem uma expectativa e uma cobrança de serem coisas que nem a gente conseguiu ser. Consegue ser, exatamente. Né? Então, eu acho que começa tudo em nós, né? Os nossos filhos são... E à medida que eles vão crescendo, eles vão tomando escolhas e vão crescendo e vão decidindo o seu futuro, seguindo os caminhos do Senhor, fazendo escolhas. E assim, eu tenho o pessoal perguntando muito aqui em relação até à escola, né? Eu falo assim pro meu filho, o mundo tá muito doido, meu filho. Eu nem sei te falar, me responder algumas coisas que eu nem sei o que te responder sobre essa sua pergunta. Eu vou pesquisar a respeito. Isso. Eu não sei. Muito bacana. A gente tem que, como pais, a gente tem que aprender a falar. Me perdoa, eu errei. Uhum. E a gente tem que aprender a falar. Eu não sei, eu vou procurar saber. Uhum. É isso, é simples. Na hora que vem umas perguntas, olha, nos Estados Unidos, a gente tem grupos de interesse dentro da escola, tá? Então, nós temos aqui 3 palavrinhas, nossos queridos seguidores, crianças pequenininhas, pais que já têm mais filhos, então tem filho pequenininho, tem filho grande, então tem tudo misturado aqui. Uhum. Mas grupos ali de interesse. Então, assim, hoje, o que mais meu filho me pergunta é sobre homossexualidade, é sobre LGBTQ+, como que funciona isso. E eu falo para ele assim, eu tenho algum conhecimento, mas eu não sei de tudo. Porque tem muita coisa que está chegando agora que nunca houve. Sim. E eu faço o quê? Eu volto para a palavra. O que Deus fala a respeito disso? Vitor, de novo, você vai ver coisas diferentes, você vai ouvir amigos seus pensando coisa diferente. Eu vou ver o que a nossa família pensa, porque é o que a Bíblia fala a respeito. Então, precisa procurar muitas respostas, né? Dar uma resposta que ele entenda e que esteja baseada na palavra, e não só na nossa opinião. Porque nós viemos de uma questão que, assim, é triste, porque a gente afasta as pessoas ao invés de abraçar. Sim. E essa geração agora tá ao contrário. Eles querem abraçar e não afastar. E a gente tem que ter ali esse equilíbrio. Equilíbrio. Em amor. Sim, E amar. exatamente. Exatamente. E a gente tem essa oportunidade de transformar uma geração ruim ou só tolerante, né? Ama. Porque tolerar é o mínimo que você pode fazer por qualquer ser humano. Sim. Né? Tolerar a pessoa é triste, né? Você tem que amar a pessoa. Você não... Sim. Então, assim, eu falo assim para ele, meu filho, na escola você vai aprender matemática, ciência, tudo que a escola está ensinando. Agora, quem você é e o que Deus tem para você, você aprende aqui em casa, né? Aqui orando, buscando o Senhor, na igreja, lendo a palavra. Então, não se engane com essas informações que vêm de fora, filtra isso. Então, eu tive isso. Sabe quando você fala na hora que você fica assim, isso não veio de mim? Então, não ensine os filhos aqui, escola ensine tudo. É porque os pais estão abrindo mão da responsabilidade. Muitas vezes, pela correria da vida, pela pandemia, cada hora vai ter uma coisa. Não se engane, é sempre algo que vai tirar o seu papel de pai, né? Mas se você assume isso, é a sua responsabilidade, e você tá perto, porque eles vão fazer sim, vai continuar crescendo e vão mudando as perguntas. Se você tá perto, ele vai perguntar pelo menos para você. Não vai perguntar para o amigo. E aquilo que você fala tem muito mais importância do que a opinião de um amigo. Ele vai filtrar tudo. E quem será que ele vai acreditar? Hoje eu vejo que meu filho acredita mais em mim. Né? Ele ouve bastante o que a gente fala, nosso exemplo, ele compara, ele está nessa fase. Daqui a uns anos, ele vai estar com as próprias opiniões.
Sim. E oro e creio que essa semente que a gente está plantando na vida dele vai estar ali, ele vai, Hum. ele fala de Jesus, ele leva os amiguinhos na igreja. Uhum. Assim, Uhum. ele mesmo tá florescendo. Mas é muito importante isso, papais, mamães que estão aqui com a gente, que seus filhos e vocês entendam que na escola ele vai aprender coisas de escola, matemática, e ele vai ouvir tudo, mas ele vai absorver essas coisas que ele precisa para o futuro dele. Uhum. O que ele precisa crer, quem ele crê, ele aprende em casa. E aí, Uhum. suporte, mas é em casa ali, como Deuteronômio 6 fala, é no caminho, no levantar, é no andar. Sim. É tão assim frequente, tão importante que seja excessivo, que em Deuteronômio ele não fala só uma vez, ele fala repetitivamente ao levantar, ao deitar, ao andar, passar no umbral da porta, tipo escrever no espelho. A mãe do meu marido fazia muito isso, escrevia versículos no espelho com batom. Põe Uhum. verdades, quem ele é no Senhor, o que o Senhor fala a respeito dele. Porque quando vierem os questionamentos, ele vai falar, opa, peraí, o que a Bíblia fala a respeito disso? Porque o Espírito Uhum. Santo é que convém. No Sim. momento, não adianta. É o Espírito Santo, não é a sua vozinha lá que ele vai lembrar o tempo inteiro. É o Espírito Santo que vai estar ali relembrando e trazendo à memória os versículos, né? Até o Cross, né? Você já viu o Cross? Nós temos a banda Cross também, Sim, que é sim. a entre três palavras, que a gente fez só versículos. Meus filhos Aham. ficavam versículo, versículo. Ó, Maravilhoso, porque aí fica em cuca rápido. começava a brigar, falava, ó, fruto do Espírito, quais são os frutos do Espírito aqui? Aí eles começavam, mas o fruto do Espírito. Aí cantava. Gente, a música é uma ferramenta poderosíssima, né? Se a gente soubesse o tanto que a música é uma ferramenta poderosíssima, a gente prestaria bastante atenção naquilo que a gente escuta, né? Agora, Ádila, uma coisa bacana que você falou aí Hum, é essa questão da gente... Tem um amigo meu, o Linderson, que recentemente ele começou um blog no YouTube, né? Ele está postando vídeos no YouTube, ele postou o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que o Linderson postou foi justamente, né, como falar com os meus filhos sobre o movimento LGBTQI+. Ele colocou isso. Gente, mas logo do início... E aí ele dá aquelas instruções muito simples para os pais, né? Como é que você vai falar sobre isso com seus filhos? E ali ele dá alguns passos que eu achei muito, muito, muito preciosos. Você tem aí o endereço? Eu vou O João está olhando aqui direitinho no Instagram. o endereço dele no YouTube para os pais que quiserem assistir o vídeo. Muito bacana o vídeo, muito esclarecedor e muito rápido. É um vídeo, acho que de 10 ou 15 minutos. É um vídeo bem objetivo. E em síntese, ele está falando isso, que a gente precisa de conhecer algumas coisas para a gente saber responder aos nossos filhos, quando eles vierem com suas perguntas e demandas, né? Eu vou pôr lá. Porque a gente tem o João vai colocar aí, vai fixar aí na live. Eu vou pôr nos comentários. O João vai colocar nos comentários, tá? Mas está desativado os comentários, não tá? tá não. Tá não? Pode. Para mim, engraçado para mim que não tá aparecendo os comentários, não, mas enfim. Uhum. Aí, pode colocar, viu, João? Coloca no comentário, o João vai colocar aí no comentário e vocês podem assistir. As instruções são muito boas. E assim como essa questão do movimento LGBTQ+, a gente tem que pensar o seguinte, tem outras questões, outras demandas que os nossos filhos têm. E que a gente não pode ter preguiça, gente. A gente não pode ter preguiça. A gente tem que ir um pouco além na tecnologia. A gente tem que saber o que os nossos filhos estão acessando. A gente tem que entender o universo deles, o que está rolando. A gente não pode ficar completamente alheio. Ah, isso não é do meu tempo, não. Mas é do tempo do seu filho. E o seu filho é do seu interesse. Então, é muito importante você não ficar... É claro que a gente nunca vai... Gente, é difícil a gente acompanhar a rapidez com que esses meninos vão, né? Cada dia é uma coisa nova, uma novidade. Mas a gente tem que estar, no mínimo, buscando acompanhar o que eles conversam, o tipo de vocabulário, o que eles estão querendo dizer com isso, quais são as dúvidas e as demandas que eles têm. E outra, gente, aprenda. Porque a gente aprende muito com os nossos filhos. Às vezes a gente tem a arrogância de pensar que a gente só vai ensinar para os nossos filhos. Baixa a bola. Tenha um coração um pouco mais humilde e entenda. Eles têm muito a nos ensinar. Sobre compaixão,
sobre se identificar com a causa do outro. E nós temos muito para ensiná-los, né? De não sermos deles não serem tão inocentes, né? E não perceber as sutilezas. Nós estamos vivendo um tempo que o apóstolo Paulo nos advertiu quanto a ele, que é um tempo de falsa piedade. Tem um discurso de piedade, mas não conhece a eficácia da piedade, de fato. Então tem um discurso aparentemente bacana, mas quando você vai ver por trás daquilo, tem outros desdobramentos malignos, arraigados, movendo aquela piedade aparente, né? Então a gente tem que se apropriar disso, a gente tem que estar dialogando com os nossos filhos sobre isso, ensinando, compartilhando e também tendo a humildade de perceber, de aprender, para que isso também gere em nós uma contextualização, né? A gente não pode ficar aí com quem... a gente não pode viver como quem vive numa bolha, né? A gente tem que viver a santificação, sim. Cada dia crescendo mais em santificação. Mas pensa comigo, Jesus, o santo, ele se assentava na mesa com os pecadores. A diferença é que os pecadores não continuavam mais pecadores. Tinha poder que fluía da vida de Jesus, que aquelas pessoas não se sentiam mais confortáveis com o pecado, né? E é isso que a gente tem que buscar e orar para que os nossos filhos, que a geração que vem aí, que elas possam ir além, gente. Que esse grande avivamento que a gente espera, que vai preceder a volta de Jesus. E quando eu falo em avivamento, eu não estou falando de barulho, de movimento, de igreja lotada. Eu estou falando de arrependimento de pecado. Todo avivamento é caracterizado pela convicção e arrependimento de pecado. E arrependimento não é choro. Arrependimento não é lágrima de crocodilo. Arrependimento é mudança de mente, de direção radical. Eu não quero mais essa vida para mim, eu vou para lá, né, e tal. Isso é arrependimento. E esse é um grande avivamento, quando as pessoas tiverem convicção e arrependimento de pecados. E eu tenho muita esperança, Ádila. Tenho muita esperança, porque essa geração ela está sendo tão bombardeada que eu tô achando que o diabo tá sentindo algum cheiro de Moisés nascendo por aí, sabe? Algum cheiro, sabe? De Messias nascendo por aí. Os Herodes estão furiosos, os faraós estão furiosos, mas o propósito do Senhor vai se cumprir se você, papai e mamãe, assumir o seu posto de responsabilidade e parar de terceirizar a educação dos seus filhos. Eu já compartilhei aqui uma vez, quando eu fui para o CFNI, no Christ for the Nation, estudar, que eu cheguei lá achando que Deus ia falar comigo e tal, eu fui estudar, de repente eu olhei e falei assim, o que eu tô fazendo aqui com um filho pequeno, com o marido, que eu vou ter que ajudar a fazer os trabalhos, porque eu falava inglês, né? E ele tava aprendendo, eu vou ter que fazer tanta coisa, e casa e come, de repente eu falei, pô, Jesus, por que o Senhor não me mandou aqui sem filhos? Eu ia aproveitar mais, nossa. Aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, eu trouxe você com seus filhos porque eu quero que eles vejam o que vocês vão ver, porque eu tenho planos para eles. Uau, demais. Você sabe o horário? Porque assim, eu achei que eu estava vindo para eu estudar e me capacitar. O Senhor quer que meus filhos vejam isso. Então, assim, a gente não tem ideia, às vezes, dos planos do Senhor para mais para nossos filhos, mas Deus já sabe. A gente precisa abrir os nossos olhos e nesse dia foi o que aconteceu. Eu abri os meus olhos para que eu visse as crianças de forma diferente. Foi ali que eu comecei a ver que Deus realmente tem plano para eles. E às vezes você está aí no seu... que o seu filho ora. Ué, ele gosta de orar? Deixa ele orar. Ali está um chamado, ali tem algo que Deus colocou ali. Então a gente precisa identificar qual é o plano de Deus chamado. Você que vai descobrir aquilo. E eu vejo isso nas crianças. Vejo lá na igreja assim, eu vou olhando e falo assim, gente, esse menino gosta de servir. Gente, essa menina... E a gente vai identificando. Sim, é lindo. E a gente fala, gosta disso, vai ler a respeito disso, vai estudar. Não adianta você achar que você vai ser pai e mãe hoje só empurrando com a barriga. Igual você tinha aquele monte de filho, você ia. E vai junto comigo, aqueles pintinhos. Hoje não dá pra ser assim mais. Você tem que observar, não ter preguiça, identificar o chamado, ver o que ele gosta, inclusive as tendências, né? Se é mais rebelde, se é menos rebelde, se é mais o quê. Aí você percebe que pode ser prejudicial e se mostrar ele na Bíblia, filho, é aqui que vai. Mas isso dá trabalho, né? Isso demanda tempo. Então, mas a gente tá aqui pra quê? Por que o Senhor deu os filhos pra gente?
Pois é, Ádila. E é essa sutileza que as pessoas, os papais e as mamães que estão com a gente nessa live têm que compreender. Tem que compreender. Se você se negar a ter o trabalho que você precisa ter hoje, você vai ter que se desdobrar com um trabalho com um adulto que não está caminhando no caminho do Senhor. Vai por mim, eu sei do que eu estou falando. Né? Às vezes a gente pensa que só a gente dá aquele arroz com feijão para os nossos filhos, a gente dar bons exemplos e a gente levar os meninos na igreja e enturmar os meninos na igreja, engajar os meninos na salinha. Isso tudo é muito importante, tá, gente? Não estou tirando de maneira nenhuma a importância disso. Isso é muito importante. Mas tem uma demanda que é nossa, e principalmente se você é pai de muitos filhos. Eu quero te dizer, se você é pai de mais de 2 filhos, deixa eu te falar, deixa a casa. Entendeu? Deixa um pouco os seus projetos. Reorganiza as suas prioridades. Porque, olha, gente, vou dizer para vocês, a gente tem que ter trabalho na hora que tem que ter trabalho. Né? Você troca a fralda da sua criança até ali, no máximo, até os 2 anos de idade. Depois eles têm que aprender a usar o piniquinho, o vaso sanitário sozinhos. Mas para isso, você vai ter que se demandar sobre aquilo, se dedicar a isso, ter paciência, para ensinar a criança a deixar as fraldas. Não é diferente na vida espiritual, gente. Às vezes a gente pensa que só dando acesso à boa literatura, vamos ler a Bíblia juntos, fazer o cultinho doméstico, tudo isso, mas mais do que isso, discipulado é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda oportunidade que você tem que estar com seu filho, não desperdice essa oportunidade. Não tenha preguiça. Discipule os seus filhos. Ore pelos seus filhos. Gere os seus filhos espiritualmente, peça a Deus discernimento sobre aquilo que está acontecendo longe dos seus olhos. O Espírito Santo nos leva a orar por questões que a gente nem sabe que os nossos filhos estão vivendo, mas eles estão vivendo, porque eles têm uma vida longe dos nossos olhos lá na escola. Nós não estamos com ele, mas o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, podem ir lá. Então a gente tem que estar atento, gente. Então o trabalho que você não quer ter hoje, papai e mamãe, você não vai querer ter com seu adolescente ou com seu jovem de 19, 20, 21 anos. Vai por mim. Dá trabalho, mas vai valer a pena. Amém. Amém. Vale a pena. Deus nos deu os nossos filhos para que são presentes, tesouros, né? Tesouros. 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 E, Helena, bem, assim, que privilégio. Muito obrigada. Privilégio para mim. Privilégio para mim, Ádila. Privilégio para mim. E eu oro, sabe? Eu tenho pedido muito, Senhor, eu estou envelhecendo. Que a minha experiência, até os meus erros, os meus equívocos. Porque nós pais, gente, a gente não vai lá e erra de propósito, não. Né? A gente ama. Os nossos filhos são um tesouro, como a Ângela acabou de falar. A gente quer fazer o nosso melhor, né? Mas a gente também erra. Então não dependa, não confie só em você. Não se estribe no seu próprio entendimento. Mas busque na palavra de Deus a direção. Se coloque na sua torre de vigia e de oração pelos seus filhos. Não pare de orar. Não pare de orar pelos seus filhos. Não pare de crer. Né? Não baixe as armas em tempos de bonança. Não baixe as armas, porque o nosso adversário não para de trabalhar. Né? E identifique. Peça ao Espírito Santo te mostrar o que Deus está desenhando para o seu filho, para que você seja uma facilitadora nesse caminho, uma encorajadora, um encorajador, um pai que levanta seus filhos, um pai que encoraja seus filhos, um pai que reconhece o propósito de Deus na vida dos nossos filhos e se lembre, nós não somos donos deles, somos apenas mordomos. Que Deus abençoe vocês e fortaleça vocês aí. E quando errar, peça perdão, recomeça. Muito importante você pedir perdão. Em nome de Jesus. Obrigada pela sua experiência, pelo seu compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço. Deus sabe todas as coisas e muito do que você está compartilhando com a gente está ajudando já muitas mães que falaram que tiveram os olhos abertos aqui por algumas coisas que a gente compartilhou, né? Amém. E a gente segue assim, crendo que o Senhor levanta pessoas e para que a glória dele seja manifestada dentro das casas. E eu fico muito feliz com esse bate-papo nosso aqui. E, gente, também busquem conhecimento, né? Busquem material, informação. Nós 3
A gente tem nosso site, tem a nossa lojinha, lá tem tem devocional, tem livro, tem o livrão do Três Palavrinhas, tem tanto material que você pode usar com seu filho pequeno em casa, né? Desde pequenininho, já deixa ele colorindo, mas colore algo que traga algum valor para ele ali. Isso aí, isso aí. Então, se programe e se muna de informação também, né? Mas primeiro da palavra, né? Isso. Obrigada, meu bem. Gente, Deus abençoe vocês. Beijo, boa noite, pessoal. Canal e vamos que Deus é bom demais. Amém.